Sempre que raça aqui no geo pai, raça é preto, mas pronto, porque na vez. Vida temporal de escravatura fiz, geração de tugapo africano. Eles vêm da Europa para essa riqueza. Eu costumo dizer que sou um euro-afro-asiático. Eu tenho 73 anos e as pessoas não acreditam. Dizem, pá, como é que tu tens 73 anos e estás assim porreiro? E, pá, é que eu sou um produto de mistura, pá. Eu tenho 3 sangues aqui dentro. A mistura traz uma coisa nova. Isso é que vai nos permitir realmente perder todo o complexo que o homem tem, porque é verdade que cada ser humano, o preto e o branco, o amarelo, tem um complexo. E se misturarem, uma parte dele se encontra noutra pessoa, que eu, neste caso, que nós chamamos a mestiçagem. Eu digo a minha pátria, a minha língua, porque eu, sim, se eu considero que eu sou um povo que tendencialmente terei 2 línguas. Bom, como sabe, o cabo-verdiano adveio do cruzamento de povos que vieram de vários outros países e do continente, particularmente da Europa e da África, o que põe alguns problemas, às vezes, de se definir o cabo-verdiano. É que nós temos uma identidade própria, porque o cabo-verdiano, depois deste cruzamento e dessa mistura, nasceu com sua própria identidade. O ser crioulo, o ser mestiço. Até o início do nosso século, a mistura, principalmente a mistura de raças, era vista com enorme suspeita, quando não era simplesmente condenada como causa da degeneração biológica da espécie ou da decadência cultural do mundo. Foi nesse ambiente de ideias preconceituosas que Gilberto Freire, em 1933, lançou Casa Grande Senzala, livro onde a mestiçagem deixava de ser uma vergonha para tornar-se motivo de orgulho nacional. Até hoje, mesmo depois de tantas críticas às suas teses luso-tropicalistas, é impossível pensar o Brasil e todas as outras nações onde se fala o português sem pensar em Gilberto Freire, o mestre pernambucano que um dia se descreveu como o mais contraditório dos homens. Gilberto fez uma viagem a Lourenço Marques na época, hoje Maputo, e eu fui convidado, como era um jovem intelectual, e eu não tinha me encontrar com ele justamente por causa do lusotropicalismo, a teoria da época, então, porque eu achava que que servia muito os interesses dominantes, e da resto eu estava numa viagem oficial por Portugal para mostrar justamente isso. Mas eu acho que existe, de facto, alguma coisa de verdade nessa visão de Gilberto Freire. Talvez não seja da maneira como ele enunciou, mas existe um lusotropicalismo. E é evidente que o português é um povo que soube muito bem se adaptar aos trópicos. Que a elite brasileira preferia não ser portuguesa, preferia não ser miscigenada, preferia não ser essa confusão que é. Entendeu? Gilberto Freire, o mais importante de Gilberto Freire, o que é atraente de Gilberto Freire é que ele traz a primeira palavra de afirmação disso. Toda a crítica a Gilberto Freire vinha muito por causa de parecer fácil o agrado que saía dali. Mas o fato é que a reação a esse agrado foi muito veemente, o que prova que não é fácil. O agrado é genuíno, por isso ele é fácil. Os americanos querem ensinar um modo de tratar o racismo melhor do que nós podemos tratar, entendeu? Nos dão sempre esse final, querendo dizer que Gilberto Freire e a democracia racial impedem a conscientização do negro. Essa conversa é chata, entendeu? A mestiçagem assusta alguns setores radicais da afirmação identitária. Quer dizer, quem vai ceder são esses setores radicais. O processo da mestiçagem, não há nada que o possa deter, é a vocação da espécie. Mas Gilberto Freire recusava o completo, o acabado, o finito, o definitivo. Eu uma vez já chamei a obra dele de uma sinfonia inacabada, que Casa Grande Senzala não acaba, né? Espera-se uma chave de ouro, uma conclusão, não tem, um livro que não conclui. A mesma coisa sobre Asas no Campo, a mesma coisa ao Ordem e Progresso. Ele tinha horror ao acabado, ao finito.
uma tendência portuguesa, essa do inacabado. Gilberto Freire era o tipo do intelectual que recusava os extremos. Uma vez eu disse a ele, numa fase de minha vida em que eu era muito melanista, eu disse para ele: Gilberto, a coisa mais bonita que Deus fez foi gente de cor. Ele disse: não, a coisa mais bonita que Deus fez foi gente. Se o mundo caminha para, mesmo na globalização, para blocos étnicos contrapostos uns contra os outros, né? Essa ideia de mistura, pelo menos, é uma ideia interessante, eu acho, como contraponto a essas outras ideias de autoafirmação. Em Timor não havia o problema das pessoas se casarem com raças diferentes. Eu, por exemplo, o meu pai é português, a minha mãe é timorense, mas tenho primos que são chineses, tenho primos cabo-verdianos, tenho cunhados angolanos. Portanto, os timorenses normalmente misturam-se bem com todas as raças. São Tomé e Príncipe é uma nação com uma multiplicidade de cultura. Nós temos toda essa mistura de raças enriqueceu o patrimônio cultural de São Tomé e Príncipe. Pontamina que bomba, sapa macaco viauele, o queri fogo chiquae, pontamina chibandiao, grandeza poro, riqueza botanha, yawa verso, cavalo capué, pano de diminuir, paqueira da pegulato, yawa verso, cavalo capué, pano de diminuir, paqueira da pegulato. O maior contributo que o português fez à humanidade não foram os Lusíadas. Foram três coisas. A primeira foi a mulata. A segunda foi o cozido à portuguesa, ou a feijoada. A terceira, talvez, os Lusíadas. O português é muito mais tolerante do ponto de vista racial do que o francês, do que o inglês. Mas também não houve uma política deliberada de mestiçagem. Eu creio que as coisas aconteciam porque aconteciam. O meu nome é Manuel de Novas, sou compositor, vivo aqui nesta ilha de São Vicente, esta ilha de São Vicente em Cabo Verde. A música que eu compus tem o título por Nós Raça. Nós Raça, crioulo traduzido em português, quer dizer Nossa Raça. Foi uma simples pergunta, uma criança que perguntou ao seu pai de que raça era, porque aqui em Cabo Verde temos cores mistas. A letra começa: papai, que raça que nos é. Pai, bem dizer-me que raça que nos é, oh pai. Está a ser preto, mas pronto, porque na frente. Vida temporal de escravatura, oh fiz. Geração de tuga com africano. Eles vêm da Europa para esta riqueza. Eles vêm de África nas. Como traduz é, meu pai, que a raça que nós somos. A nossa raça é preto e branco misturados ao vento. Misturados no temporal de escravatura, uma raça de Tuga com cabo-verdianos. Eles vieram da Europa farejando riqueza. Venderam filhos de África na escravatura, carregados dentro dos porões das suas galeras, debaixo de chicote e jugo colonial. Um porão de seis galera, pós chicote mas jugo colonial. Para ligar de na rocha eu fiz. Samatu que es criança, povo cabo-verdiano. Esse povo sofre 500 anos de tortura, oi, oi. Esse povo que vai voltear da banca inteira. Faz bem participar na construção do povo, do mundo novo de paz para toda a gente viver. História que já passaram por não conta paz, noutra vingança e ódio nos corações.